Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, é a estreia aí do nosso primeiro quadro, Superastros do Mundo da Luta. É um quadro onde eu vou estar falando aí de grandes atletas nas suas modalidades de combate que eu admiro e vou estar mostrando aí um pouquinho para vocês da história deles, das conquistas deles e um pouco da trajetória deles no seu esporte de combate. Para estrear esse quadro, hoje eu vou trazer aqui um pouquinho da história de ninguém menos que Anderson Silva. Então vamos lá, se liga no vídeo, desde já deixe sua inscrição, ativa o sininho e bora comigo! Anderson da Silva, mais conhecido como Anderson Silva, nasceu em São Paulo, dia 14 de abril de 1975. Mudou-se aos 4 anos de idade para Curitiba, onde começou a treinar taekwondo com apenas 5 anos de idade, esporte no qual se tornou faixa preta aos 18 anos de idade. Ainda sobre sua caminhada nas artes marciais, Anderson Silva foi graduado a preta de Muay Thai pelo mestre Fábio Noguchi em Curitiba. Anderson também é faixa preta de Jiu-Jitsu pelos irmãos Nogueira. Um fato interessante sobre a carreira de Anderson Silva é que ele tentou ser jogador de futebol e um dia de teste chegou 40 minutos atrasados e perdeu o teste pela vaga no time do Corinthians. Mesmo não conseguindo sua vaga para o time de futebol, Anderson conseguiu uma vaga para treinar na academia de boxe do clube e defendeu por um tempo a bandeira do Corinthians no mundo da luta. Anderson Silva iniciou sua carreira no MMA em um GP na cidade de Lençóis Paulistas. Foi campeão e depois fez algumas lutas no evento chamado Meca. Suas ótimas exibições lhe renderam a oportunidade de fazer várias lutas internacionais. Sua primeira disputa de cinturão foi pelo título do evento Shoto contra o japonês Hayato Sakurai. Anderson venceu por decisão unânime, assim conquistando seu primeiro cinturão em um grande evento de MMA. Em 2002, Anderson Silva passou a lutar no Pride. E depois de uma série de 3 vitórias consecutivas, Anderson perdeu para Daiju Takase, que tinha até então um cartel de 4 vitórias e 7 derrotas, o que foi uma grande zebra na época, visto que Anderson vinha de uma boa sequência. Ele acabou sendo finalizado por um triângulo e foi derrotado. Após passar por outros eventos, ganhar várias lutas e perder poucas, Anderson Silva iniciou sua carreira no UFC. No dia 28 de junho de 2006, em sua estreia no evento, saiu vitorioso sobre Chris Lieben por nocaute aos 49 segundos do primeiro round. Após essa vitória, Anderson teve a oportunidade de enfrentar Rick Franklin, o campeão dos médios, pelo título do UFC. Luta em que Anderson venceu de maneira avassaladora, conquistando o título e sendo o segundo a vencer Franklin, depois de Lyoto Machida. Após algumas defesas do cinturão do UFC, Anderson fez uma de suas lutas mais polêmicas, a luta contra Demian Maia, onde venceu por decisão unânime e mesmo assim foi criticado por fãs e até mesmo por Dana White, que diz que se sentiu envergonhado pela apresentação de Anderson, que parecia não querer nocautear Demian Maia e fazendo pouco caso do adversário. Até o próprio juiz advertiu Anderson pela sua conduta. Após a luta, Anderson se desculpou. Tentando matar a barata dele, como ele dança, como ele baila, como ele brinca, como ele ginga, como ele sobra. Sobra Anderson Silva. Às vezes acontece, às vezes você tá tão adrenalizado que às vezes você tá tão ali na vontade de fazer a luta, de querer a luta, que você acaba falando. Agora o Anderson chuta e os golpes dele são contundentes, ele ri. E o público ri junto. Literalmente tira a onda Anderson Silva. No dia 7 de agosto de 2010, Anderson enfrentou o homem que mais o golpearia até então, Chael Sonnen, que conseguiu se impor para cima de Anderson Silva, mas acabou perdendo por um armlock. Após a luta, vendo a contagem dos juízes, constatou-se que Sonnen havia vencido caso a luta tivesse ido para os pontos, mas Anderson Silva conseguiu finalizar com um armlock no último round.
assim mantendo seu título. No UFC 126, Silva, em pouco menos de 4 minutos, venceu por um nocaute avassalador o gigante do UFC, Vitor Belfort. Com um golpe frontal incrível, Anderson surpreendeu o mundo. Após a vitória incrível sobre Vitor Belfort, Anderson teve a oportunidade de enfrentar um de seus carrascos do passado, o japonês Yushin Okami, em uma revanche no UFC 134, dia 27 de agosto de 2011. Okami, que havia vencido Anderson Silva um tempo atrás, foi nocauteado a pouco mais de 2 minutos do primeiro round. Assim, Anderson defendeu seu título de campeão pela 9ª vez consecutiva. Após super lutas e essa revanche, veio a hora de Anderson enfrentar mais uma vez o falastrão Chael Sonnen. Uma luta pra lá de polêmica que se iniciou cheio de provocações da parte do americano, acabou com um nocaute avassalador também e uma performance incrível do Anderson Silva. O americano começou desferindo algumas quedas, mas logo foi neutralizado e nocauteado pelo brasileiro. Anderson Silva, em seu auge, parecia invencível, e após essa luta contra Chael Sonnen, Silva lutou contra Bonner no UFC 153. Silva aceitou lutar na categoria dos meio pesados e nocauteou facilmente Stephen Bonner. Anderson Silva parecia imbatível. Ele parecia o maior lutador de todos os tempos. E após essa vitória contra Bonner, Anderson protagonizou a luta que chocou o mundo. Após 17 vitórias seguidas e 10 defesas de título consecutivo, Anderson foi nocauteado por um desconhecido, entre aspas, no UFC 162. Chris Weidman chocou o mundo nocauteando o Anderson Silva em uma das maiores zebras da história do esporte. Dia 6 de julho de 2013, o dia que vimos que o Anderson também era um ser humano suscetível a erros. Parte da culpa dessa derrota é do próprio Anderson, que brincou e subestimou Chris Weidman no cage e dando brechas para ele vencer. Lógico, é claro que não podemos tirar o mérito do Weidman de vencer um cara que parecia estar invencível naquela época. Após a luta, Anderson chegou a dizer que o cinturão era um peso que ele carregava e que estava se sentindo leve e que não tinha interesse em fazer uma revanche. Porém, as cartas do jogo estavam lançadas. Em dezembro de 2013, a revanche foi marcada como sendo a maior luta da história do UFC. E, pasmem, Anderson Silva mais uma vez chocou o mundo. Ao tentar desferir um chute na parte de dentro da coxa do Weidman, Silva acabou acertando o joelho, o que fez com que a sua perna simplesmente dobrasse, destroçando os ossos da sua canela. Simplesmente uma das cenas mais chocantes da história do UFC. Dá pra ver a perna do cara mexendo. A primeira derrota para o Weidman parecia impossível, e ainda assim, depois de brincar muito dentro do cage, o Anderson Silva acabou sendo nocauteado. Talvez isso tenha o abalado e feito com que ele entrasse sem confiança na segunda luta. Não sei, não podemos dizer isso, mas é uma possibilidade. E lamentavelmente, muito triste mesmo, tivemos que ver esse episódio dramático da história do UFC. Sem mais delongas, todo mundo conhece o Anderson Silva, sabe que ele é tranquilo, ele deu entrevistas num tom paz e amor e disse que estava tudo bem. Após esse episódio, o Anderson Silva só retornou aos cages em 2015 contra Nick Diaz. E após essa luta, mais uma tragédia. Anderson Silva é pego no doping. Após as 2 derrotas para Chris Weidman, Anderson Silva ainda fez mais 6 lutas contra 6 adversários diferentes, conquistando apenas uma vitória nessas lutas. E, por incrível que pareça, após essa vitória sobre Derek Brunson, mais uma vez foi pego no doping.
A defesa do ex-campeão afirma que se trata de um suplemento contaminado. Bem, não saberemos se isso é verdade ou não. Mas não é nesse ponto da carreira do Anderson Silva que eu quero focar nesse vídeo. Por mais que o término da carreira desse grande atleta brasileiro tenha se encerrado ou esteja se encerrando assim, não podemos desvalidar toda a história que Anderson Silva fez no UFC e no MMA. O cara simplesmente foi um gênio do início ao fim, mesmo na derrota fazia um grande show. Anderson Silva com certeza vai ser um atleta insuperável, um cara que brincava com seus adversários e que tinha o total domínio do cage, uma qualidade muito pouco vista no mundo do MMA. Independente das suas derrotas no final da sua carreira, Anderson Silva é um gigante do MMA e é uma grande inspiração para atletas de MMA mais jovens que estão iniciando suas carreiras e sonham em ser como esse grande campeão. Anderson Silva conseguiu emplacar 17 vitórias consecutivas, 10 defesas de título. E até o presente momento possui um cartel com 44 lutas, 34 vitórias, 9 derrotas e uma luta sem resultado. Teve uma carreira brilhante, quebrou muitos paradigmas, conquistou muito respeito no cage e por mais que agora na velhice esteja perdendo, ele está competindo no mais alto nível do esporte mundial, o que não o desqualifica, o que faz dele de fato um grande atleta. Conseguir se manter ativo aos 44 anos não é para qualquer um. Vale lembrar que Anderson Silva tem perdido, mas perde para os melhores do mundo. Então, isso é um critério a ser levado em consideração. Talvez para qualquer outro atleta já teria sido a hora de parar, mas para Anderson ainda não chegou esse momento, o que prova que ele luta porque ama. Ele luta porque quer se manter no jogo, quer se testar e quer sempre superar seus limites, como ele mesmo diz. Anderson é um grande atleta e um grande artista marcial. No ano de 2019, segundo o próprio Anderson, ele retornaria aos cages em 2020, mas porventura o coronavírus atrapalhou aí o seu retorno, e não só o retorno dele, mas como o retorno de todos os esportes do mundo. Então, acredito que Anderson Silva não retornará em 2020, e isso coloca em xeque se ele sequer retornará a lutar. Mas isso pouco importa. Anderson Silva construiu uma carreira incrível e não tem nada que provar para ninguém. E é por isso que deixamos essa vaga para a estreia do nosso quadro Superastros do Mundo da Luta para esse gênio da arte marcial, esse gênio dos esportes de combate, esse astro do mundo da luta. O nosso muito obrigado à contribuição do Anderson Silva ao MMA e às artes marciais, e essa é a nossa humilde homenagem a esse gênio brasileiro. Para você que gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Até o próximo vídeo e um forte abraço.